Falar em harém é pensar imediatamente num espaço reservado a mulheres, esposas, amantes, filhas e irmãs de algum homem rico e poderoso, quase sempre de uma cultura diferente, distante da nossa. No nosso imaginário também vem logo à mente cenas de odaliscas, dançarinas, servas e escravas. Olá, amigos da história! Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre os haréns, muitas vezes confundidos com bordéis, não sem razão, claro, mas que também já serviram até como locais isolados para proteger a família, criar e educar os filhos até os 12 anos, com a presença das tias e das avós. Então, quanto dessas histórias que ouvimos representa mesmo a realidade? É o que vamos ver agora. Para começar, o harém é tão antigo quanto as primeiras civilizações do mundo. Já existia entre os assírios, os persas e os egípcios. Na Grécia Antiga, por exemplo, havia um lugar específico na casa para esse convívio exclusivamente feminino, o gineceu. De todos os reis da Pérsia, o Cosrói II, ou Parvez, foi o mais extravagante. Nos anos 600 d.C., o que ele andava fazendo era procurando pelo reino as garotas mais bonitas, e havia rumores de que umas 3.000 delas foram mantidas num harém. Mullah Ismail, sultão do Marrocos, teve 4 esposas e mais de 500 concubinas, a quem ele protegia ferozmente. Sempre que uma tribo rival se rendia, o líder era forçado a oferecer a filha mais bonita ao sultão como presente. Homens que apenas olhassem para uma dessas mulheres do Mullah Ismail eram punidos com a morte. Disse aí que no ano de 1703 ele tinha um total de 525 filhos e 342 filhas. Na verdade, a maioria das cortes tinha um harém, onde as esposas e concubinas do governante viviam, ou seja, o enclausuramento das mulheres quase sempre foi uma prática das altas classes, da elite, e também um símbolo de prestígio social e econômico. Um homem de posses exercia o que considerava um direito, de proteger e isolar as mulheres dele, da família, longe da vista de outros homens. Mas a estrutura do harém, a quantidade de mulheres, as relações dentro dele variavam de acordo com o povo e os costumes. Por exemplo, podia haver uma divisão dos grupos femininos por aposentos diferentes, para tentar evitar intrigas políticas, ciúmes e conspirações entre as mulheres, pois é claro que havia as favoritas e também as oficiais, a primeira esposa, a amante mais jovem ou a mais bonita, e ainda aquela que faria de tudo para levar os próprios filhos ao poder e tramava para matar as outras junto com os descendentes. Além disso, durante muito tempo, o harém esteve relacionado à escravidão, formado por mulheres capturadas nas guerras, prisioneiras, raptadas, compradas em mercados ou oferecidas como um presente de chefes de Estado, que eram jovens, às vezes ricas, da própria região do Mediterrâneo, Oriente Médio, ou eslavas da Europa Central e Oriental, vindas de onde hoje ficam a Rússia, a Polônia e a Ucrânia, por exemplo. Algumas princesas, filhas de nobres e depois mulheres de algum califa ou sultão. O sultão Ibrahim o Louco, por exemplo, governante otomano de 1640 a 1648, afogou 280 concubinas no harém dele no Bósforo. Uma moça russa escravizada sobreviveu a esse reinado, para contar a história. Os eunucos também eram escravizados, castrados e vendidos aos haréns. Em geral, garotos africanos capturados nas proximidades do rio Nilo, transportados pelos portos do Egito, Sudão e Abissínia. Ou então, escravos europeus, como os eslavos e os francos. Eles eram os guardiões dos haréns, alguns até responsáveis por grande parte da administração do palácio. No Império Otomano, o principal eunuco, Kislar Aga, tinha grande poder.
Além de administrar o harém, também foi responsável pela educação e etiqueta social dos príncipes e jovens. Organizou todos os eventos cerimoniais, incluindo casamentos, e até notificava as mulheres das sentenças de morte quando elas eram acusadas de crimes ou estavam envolvidas em intrigas de ciúmes e corrupção. Estudiosos acreditam que a prática da separação entre homens e mulheres na cultura islâmica foi influenciada pelos persas do Império Aquemênida e também pelo Império Bizantino. O costume ganhou justificativa religiosa no Alcorão a favor da modéstia e da reclusão femininas. No Império Bizantino, essa segregação de gênero criou oportunidades econômicas para as mulheres, que passaram a trabalhar como parteiras, atendentes de banhos e artesãs. Serviços que os homens não faziam porque eram proibidos de manter contato. E às vezes essas mulheres até emprestavam e investiam dinheiro e se envolviam também em outras atividades comerciais. Em muitos haréns, além de belas, as mulheres deviam ser talentosas e bem treinadas, por exemplo, para cair nas graças do sultão. Aprendiam poesia, música, dança, tocavam instrumentos. Entre os otomanos, as esposas, mães e irmãs dos sultões desempenharam papéis políticos muito importantes, tanto que se dizia que o império era governado pelo harém. Uma das mulheres mais poderosas foi Hürrem Sultan, também conhecida como Roxelana, consorte favorita e depois esposa de Suleiman, o Magnífico. Ela foi sequestrada aos 15 anos na Ucrânia e vendida como escrava. O nome de batismo mesmo era Alexandra. Rebelde a princípio, se tornou a mais linda das odaliscas e ganhou o coração do sultão, com quem se casou. Juntos eles tiveram 4 filhos. Um deles, Selim II, assumiria o trono mais tarde. Outra mulher de um harém com enorme poder político foi Nur Jahan, consorte principal de Jahangir, e quem de fato governava o Império Mogol. Não é mongol da Mongólia, tá, pessoal? É mogol, que se localizava onde hoje ficam a Índia, o Paquistão, o Afeganistão e Bangladesh. Pois bem, ela ganhou o título de imperatriz. E depois, a sobrinha dela, Momtaz Mahal, casaria com o próximo governante, o Shah Jahan, o marido apaixonado que mandou construir o Taj Mahal como mausoléu para a esposa. Foi também no Império Mogol que, em vez de eunucos, eram mulheres que vigiavam e administravam os haréns e até protegiam o imperador, muitas compradas como escravas e treinadas para assumir essa posição. A palavra harém ou harém é de origem árabe e significa lugar sagrado e inviolável, mas também havia haréns ou espaços domésticos semelhantes na Rússia moscovita, por exemplo, nas casas aristocráticas, no México do governante asteca Montezuma II, que manteve 4.000 mulheres, na China dos grandes palácios de consortes, concubinas, atendentes e eunucos do imperador, e também na África, onde muitos chefes tradicionalmente têm haréns. O atual rei Zulu tem 6 esposas. Mas se essa prática foi comum no passado e ganhou fama no Império Otomano, agora praticamente desapareceu. Seja por questões econômicas, já que não é barato sustentar um harém, seja por mudanças mesmo nos valores da sociedade, por avanços nos direitos humanos e pela própria emancipação das mulheres. Gostou desse vídeo? Deixa a gente saber então, tá? Se inscreva para acompanhar as novidades do canal se não é inscrito e até a próxima com uma história a mais.